que aqui se encontra nesta noite, que todos sejam bem-vindos a este lugar de culto. Eu estou muito feliz pela presença de cada um aqui nesta noite, que Deus possa abençoar realmente vocês. A decisão que cada um tomou de vir aqui não foi uma mera decisão por si próprio, foi Deus que funcionou através do teu Espírito a vir aqui nesta noite. Porque se fosse pela minha própria força, eu mesmo não teria vindo aqui. Mas Deus, é como se Ele pegasse na minha mão, por intermédio do teu anjo, e falasse: vamos lá ouvir a palavra, porque hoje tem uma palavra da parte de Deus especial. Hoje nós vamos falar de fé. Fé é a vitória, de acordo com o hino que cantamos aí. Então eu estou muito feliz. Também estou feliz porque você que nos assiste pela internet, também pelo vídeo, porque você abriu o seu celular ou computador, não sei, e neste momento você deparou com esta mensagem, está assistindo, é porque Deus impulsionou você e você há de assistir esta mensagem que vamos discorrer aqui neste momento. O título da mensagem desta noite é: a fé de Jesus vence o mundo. A fé de Jesus vence o mundo. Texto bíblico está em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14. Pega a sua Bíblia, confira conosco. E antes disso, você que nos assiste, faça como nós fizemos aqui agora: ore, converse com Deus, peça sabedoria a Deus e pegue a sua Bíblia. Em Apocalipse 14, o versículo 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É um verso talvez muito conhecido, mas aqui é muito importante esta mensagem. Algumas Bíblias vai dizer a fé em Jesus, mas o correto é a fé de Jesus. Quão maravilhoso é que todos aqueles que realmente acolhem esta fé de Jesus vence o mundo. Vence o mundo. E esta mensagem aqui é muito especial porque ela começa dizendo o seguinte: aqui está a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Em primeiro lugar, os santos, nós como povo de Deus, devemos adaptar em nós paciência. Paciência para esperar, paciência para estudar a palavra de Deus, enfim. E aí, dá para notar que a fé de Jesus está relacionada com a guarda dos seus mandamentos. Ou seja, a fé de Jesus é suficiente para guardarmos os mandamentos de Deus. Há tanta gente que diz: olha, eu não consigo guardar os mandamentos de Deus. Mas em algum lugar da Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. 1 João capítulo 5, versículo 3. Não são pesados. E a fé de Jesus é suficiente para vencermos também o mundo.
para vencermos o mundo, porque Jesus venceu o mundo. Onde nós encontramos isso? O Evangelho de João, capítulo 16, diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 16. Enquanto nós procuramos aqui o Evangelho de João, capítulo 16, é bom lembrarmos que Efésios, capítulo 4, versículo 5, lá diz o seguinte: há uma só fé. Não existe 2 tipos, ou 4 ou 3 tipos de fé. Só existe uma fé. De acordo com a palavra de Deus, só existe uma só fé. E essa fé é a fé de Jesus. Olha que interessante, né? Que maravilha. E a fé de Jesus vence o mundo. Então aí primeiro o Evangelho de João, capítulo 16, o versículo é o 33. O que é que diz aí? João 16, o versículo 33. Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Em mim quem? Em Jesus. No mundo tereis aflições. Quem que não tem aflições hoje? Atira a primeira pedra aquele que não tem aflição hoje. Aquele que não passa por aflição. Aquele que não passa por tribulação. Todos nós temos aflições. E aqui Jesus disse assim: no mundo tenhais aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não pediu para você abaixar a cabeça nas suas aflições. Jesus não pediu para você estacionar na sua carreira espiritual por causa das aflições. Jesus disse: tenhais bom ânimo, ou seja, olha para frente e segue-me. E aí no resto do verso diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, é muito bom saber que Jesus venceu o mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você também vencerá. Está passando por aflições? Estou. Pois é, eu venci o mundo. E se eu adaptar a fé de Jesus em mim, eu vencerei também o mundo. Ah, mas eu estou passando por tantas aflições. Parece que ninguém no mundo não passa por o que eu passo. Passa sim. Passa sim. Primeiramente Jesus passou. A Bíblia diz que foi um dos mais rejeitados de todos os homens, foi Jesus. Rejeitado. E quando diz rejeitado, é igual a passar por aflições grandes. Não existe aflições maior do que ser rejeitado por todos. Então, isso diz lá em Isaías 53, os versos de 3 em diante, que Jesus foi um dos mais rejeitados. Então, nós estamos vendo aqui que a fé de Jesus é suficiente para vencermos o mundo. Aí está o motivo do título da mensagem de hoje. A fé de Jesus vence o mundo. Mas tem uma coisa, irmãos. Tem uma coisa aqui. Quando nós vamos para 1 Timóteo, olha só o que diz lá. 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Timóteo.
Estou aqui com a minha Bíblia aberta na Palavra de Deus, e é muito bom quando nós estudamos a Bíblia e extraímos dali, aquilo que é suficiente para nós vivermos neste mundo atribulado. A Palavra de Deus, ela nos consola, de acordo com a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, aqui diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé. Olha, apostatarão algum da fé. Que fé é essa então? Segue-se o verso: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estamos falando da fé, nós estamos falando que a fé de Jesus é suficiente para vencermos o mundo. Mas aqui entra Paulo dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Olha, isso significa que esta fé, ou seja, está com a fé de Jesus, que é suficiente para vencer o mundo, mas de maneira que vem mensagem de espíritos enganadores, mensageiros, filosofias humanas, tentam e conseguem enganar, e aqui alguns apostatarão da fé. Por que da fé? Porque, irmãos, a fé é suficiente para vencermos o mundo. A fé é suficiente para vencermos o mundo. Primeiro ponto, veja bem: alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Satanás. Que doutrinas é essa? Eu vou diretamente ao ponto. Isaías capítulo 14, versículo 14. Depois voltemos de novo para este verso de 1 Timóteo. Isaías capítulo 14, versículo 14, diz assim: esperar que todos encontrem para estudarmos aqui. 14, versículo 14 diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O Altíssimo é Deus. Mas aqui há um personagem que diz que subirei acima das alturas, das nuvens, ou seja, mais alto do trono do Altíssimo. Eu vou subir lá em cima e serei semelhante ao Altíssimo. Quem foi este? Satanás, Lúcifer, a terceira pessoa que havia lá no céu. Ele via aquela comunhão íntima entre o Pai e o Filho, entre Deus e seu Filho Jesus Cristo. Ele era um maestro de música, ele era um anjo de luz, ou seja, depois de Cristo era ele, lá no céu, entende? Mas aí, houve aquela comunhão íntima entre o Pai e o Filho, Jesus e Deus, o Pai, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Ele ficava de lá olhando e criou orgulho no coração. E aí, se formos ver,
Deus não aceitou que ele fizesse o seu trono acima do trono de Deus, e ele foi expulso para a terra. Ou seja, a ideia dele lá era de ser semelhante ao Altíssimo, e esta mesma ideia, ele foi expulso para a terra, e aqui ele quer ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. Quando aqui em 1 Timóteo 4 diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Uma das doutrinas que ele está enganando muitos aqui é a doutrina da Trindade. Ele está ganhando terra com essa doutrina. Ele está alcançando a adoração de muitas pessoas com esta doutrina da Trindade, porque ele se faz de um terceiro aí. A mesma ideia que ele queria lá no céu e não encontrou, ele desceu de ser semelhante ao Altíssimo. E aí, muitas igrejas, muitas denominações está agarrado nesta doutrina da Trindade, a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade. Quem está me assistindo sabe disso, de quem eu estou falando. Quem ele usou para colocar esta doutrina no mundo todo e com esta doutrina embebedar os que habitam sobre a terra, diz o Apocalipse 17, o versículo 2. Então a doutrina da Trindade é aí onde muitos apostatou da fé, porque foi enganado por espíritos enganadores e doutrinas demônicas. E ele está aqui na terra ganhando espaço. A Bíblia diz: se possível foram, até os escolhidos seriam enganados, mas não é possível. Mateus capítulo 24, o versículo 24. Não é possível, porque os sábios entenderão, diz a Bíblia. Daniel capítulo 10, Daniel 12, versículo 10. Então, irmãos, alguns apostatarão da fé e é enganado por espíritos enganadores, e doutrinas de demônios. Mas há uma coisa aqui: que fé? Como eu exerço a fé? Paulo, o mesmo Paulo aqui que falou aqui em 1 Timóteo, ele vai falar também em Romanos capítulo 10. Romanos 10, olha só o que Paulo diz. Olha só o que Paulo diz. Romanos capítulo 10, o versículo é o 17. Paulo diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como se Paulo estivesse dizendo: olha, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então nós estudamos a Bíblia, nós estamos aqui estudando a Bíblia, e vocês vão vendo na palavra, vocês vão crendo na palavra, e a fé vai começando a desenvolver. É assim que Paulo quer dizer. Aquele negócio de pessoas dizer: não, eu não quero ler a Bíblia, não, eu não quero perder o tempo com a Bíblia, não, eu não creio nisso aí, embora está escrito, mas eu não creio, mas eu tenho fé. Que fé é essa?
Que fé é esta aí? Da onde tirou esta fé? Porque Paulo está dizendo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas tem gente, me desculpa a expressão, que tem a cabeça dura. Não, eu sei que está escrito, é verdade, está aí na Bíblia, é assim, tal e tal, mas eu prefiro ficar aqui e eu tenho fé que as coisas vão funcionar do jeito que eu quero. É verdade? Então, está ao contrário da Bíblia. Porque o cristão, ele vive de acordo com o que a Bíblia diz. Irmãos, tem gente que recusa estudar a Bíblia. Tem gente que recusa ouvir falar da palavra de Deus. Até que eles dizem que a Bíblia é inventada por homens, que não dá crédito à Bíblia, mas diz que tem fé. E essa fé é suficiente para salvá-lo. Eu nunca vi isso na Bíblia. Paulo aqui está dizendo, olha, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então vamos ouvir aqui algo agora de Jesus. Já que Paulo diz que alguns apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando fala doutrinas, está falando de doutrinas, conjunto de palavras, né? Doutrinas de igrejas. Agora vê se essa doutrina de tal igreja está escrito na Bíblia, tem apoio na Bíblia. Se não tiver, é de demônios. É de demônios. Então vamos ver aqui, já que a fé começa a ser exercida pela palavra de Deus, vamos ver qual é a doutrina de Cristo então. Nós não estamos aqui interessados em doutrinas de demônios, nós estamos interessados na doutrina de Cristo. João capítulo 16, ou melhor, 17, Evangelho de João 17, vamos ver o que Jesus diz. Vamos ver o que Jesus diz. Eu vou pedir aos irmãos que está aqui conosco, e também você que nos assiste aí, pega a sua Bíblia, confira conosco. Capítulo 17 de João, versículo 3. Palavras de Jesus. Alguém aí? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então veja, foi Jesus que falou isso. Se você for ver lá no versículo 1 do capítulo 17, é Jesus que está fazendo uma oração ao Pai. E no versículo 1 ele olha para o céu. No versículo 3 ele cumprimenta dizendo: Pai, a vida eterna é esta, que conheça a ti como único Deus. Jesus aqui chama Deus de único, como único Deus. Jesus crê no único Deus. Jesus, Filho de Deus, não Deus, mas ele crê que há um único Deus, que é o Pai. E ele diz mais: olha, a vida eterna é esta, ou seja, uma receita específica para termos de vida eterna é crer no único Deus, não numa trindade, porque a trindade é doutrinas de demônios, diz a Bíblia. Doutrina de Jesus é crer no único Deus. E aí o resto do verso, para não deixar margem de dúvida, continua Jesus dizendo: e em Jesus a quem enviaste. Ele fala no único Deus e também fala: e em Jesus em quem enviaste.
Marcos capítulo 12. Olha só, nós estamos vendo doutrinas de Jesus. Paulo diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Que fé é essa? Da fé de Jesus. A fé de Jesus é suficiente para vencermos o mundo. E automaticamente a doutrina de Jesus também é suficiente para vencermos o mundo, porque a doutrina de Jesus é igual à fé de Jesus. Marcos 12, versículo 29. Palavras de Jesus. O que é que diz aí? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Foi Jesus que ali estava respondendo a pergunta de um jovem. E aí Jesus disse: o principal é isto: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Não dois, nem três. Mas aquele que foi expulso lá do céu, ele está aqui se fazendo de uma terceira pessoa, ganhando terra, adquirindo adoração de pessoas que está com a Bíblia na mão, no entanto está dando ouvidos, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora, uma coisa, olha só o que a palavra vai dizer. Em 2 João capítulo 1, 2 João capítulo 1, versículo 9. Segunda João capítulo 1, versículo 9. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, e aí, olha só o que vai dizer aqui. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Não falou aqui numa trindade. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo, seja sincero, você que nos assiste, a doutrina de Cristo, ele crê no único Deus, do Pai, não na trindade. Aqui está dizendo que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus. Mas aquele que permanece, foi o que Paulo disse, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, ao invés de continuar com a fé de Jesus, apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então foi o que disse aqui: aquele que permanecer na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como também o Filho. Que maravilha! Que maravilha! Esta é a palavra que Deus nos trouxe nesta noite. E aí, para findar, eu volto ao mesmo capítulo de Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Vamos dar uma pausinha aí. Os mandamentos de Deus, sim. Quais? Aqueles que estão em Êxodo capítulo 20,
os versos de 3 a 17. Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Se você pisa nesse mandamento e diz que guarda todos os 10 mandamentos, Tiago 2,10 diz que guarda toda a lei e tropeça num só ponto, é culpado de todos. Pronto, está claro, a Bíblia diz isso. É igual a dizer que apostar toda a fé e agora está servindo doutrina de demônios. Que Deus possa ter misericórdia de vocês. E também que Deus possa ajudar você que está realmente interessado na palavra de Deus. Você que está interessado de ir para o céu. Graça ainda existe. Hebreus 3, o versículo 7 e 8 diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o teu coração, porque é a Bíblia que está dizendo. Ela penetra a alma. Que Deus possa abençoar cada um nesta noite, em nome de Jesus.